meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós vamos iniciar nossa aula hoje de um jeito bem legal. Vocês vão descobrir qual é o personagem que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos iniciar o capítulo 5. Agora a história é outra. Então vamos tentar, e eu vou colocar aqui algumas dicas, tá bom? Para vocês tentarem adivinhar quem é o personagem. Está muito fácil. Então vamos lá. Esse personagem, na história dele, tem o lobo mau. Pensem aí, qual é a história, né? Que personagem é esse que na história tem o lobo mau? Vou dar outra dica. Na história desse personagem também tem o caçador. Tem gente que eu acho que já está acertando, né? Já está ficando quente. Querem mais uma dica? Tem uma cestinha de doces na história desse personagem. Eita, que muita gente já está sabendo em casa, não é? Vou dar a última dica. Com essa última dica, todo mundo vai acertar. Usa esse gorro, né? Essa capa com esse gorro vermelho. Nós estamos falando de quem? Todo mundo já sabe, né, gente? Da Chapeuzinho Vermelho, isso. E a unidade 5, o capítulo 5, traz aí um pouquinho da história da Chapeuzinho Vermelho. A história da Chapeuzinho Vermelho é um conto. Vamos lembrar aí o que é um conto. O conto é uma narrativa que cria-se um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Com todos os textos de ficção, o conto ele apresenta o quê? Um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. Essa história aqui da Chapeuzinho Vermelho está lá no nosso livro, O Aprender Juntos, não é? Na página 133. Abram lá rapidinho. A página é essa aqui, tá? Nós temos aí a imagem em quadrinhos aí da história da Chapeuzinho Vermelho. Essa imagem, crianças, essa tirinha, digamos assim, né, esses quadrinhos, são aí 5 quadrinhos, eles foram retirados dessa revista aqui. Vocês conhecem? Já viram essa revista? Ciência Hoje, ela é uma revista muito legal, né, para crianças, feitas assim para crianças. Então, assim, é muito interessante se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, de fazer assim uma leitura bem legal dessa revista. Eu super recomendo, não é? Muito legal. Então, vamos lá. Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Acredito que todo mundo conhece, né? Então vamos lembrar aqui um dos principais fatos narrados nesse conto, né? Conta a história o quê? De uma menina, né? Que a mãe manda ela fazer o quê? Vamos só recapitular rapidamente. Levar doces para quem? Para a vovó, não é? Só que a mãe manda ela ir por um caminho e ela obedece? Não, né? No caminho o que é que acontece? Ela resolve pegar um caminho mais curto e encontra quem? O lobo, não é? E acontece todo aquele desfecho que o lobo quer lá a cesta de doces e vai para casa da vovó primeiro, enfim, toda aquela confusão. Só que a história de hoje, ela é diferente dessa que a gente conhece, ó. Vejam aí, vamos ler primeiro. Contos do Rex, Chapeuzinho Vermelho. Lá vai a menina pela floresta levando para a vovozinha bolo, suco e empadinhas. Mas pelo caminho, ó céus! Bom, daí vocês sabem o que aconteceu, não é? Aí aparece quem aí? O lobo, né? E juntos eles fazem o quê? Um piquenique. Você deve estar dizendo, mas essa história não é a história da Chapeuzinho que eu conheço, não é? Então vamos tentar responder aí
oralmente essas questões. A história em quadrinhos corresponde ao conto Chapeuzinho Vermelho, que a gente já conhecia, que nós comentamos no início da aula? Não, não é? Não, ela é totalmente diferente. O que torna o fim da história em quadrinhos engraçado? É, ao invés do lobo, né, e tentar lá e comer a vovozinha, não, eles juntos fazem o piquenique. E o que mudou na postura do vilão tradicional, o lobo mau? Nessa história aqui, ele não é um vilão, não é? Ele se junta e eles vão fazer ali o piquenique. Você já tinha ouvido ou você já tinha lido uma versão modificada de um conto tradicional? Já ouviram em algum momento? Não só da Chapeuzinho, mas de outros contos também, da Cinderela, da Branca de Neve. Já tinham ouvido? Não? Pois hoje a gente vai ouvir também, nós vamos ouvir, vamos ler, não é? Só que não mais da Chapeuzinho Vermelho. A gente vai agora navegar na leitura. Vejam aí na página 134, tá bom? E a gente vai contar agora uma história da Cinderela. Vocês lembram da Cinderela? Aquela que foi pro baile, que perdeu lá o sapatinho de cristal e que o príncipe foi no outro dia, né, procurar a dona do sapato. Lembraram aí da história do conto tradicional? Só que essa história que a gente vai ler hoje, talvez você nunca tenha ouvido. É assim, vamos falar aqui rapidamente como é que vai ser essa história. A Cinderela, ela vivia com um pai que uma vez perdeu a mãe muito cedo, né? Só que ela aprendeu a fazer as tarefas domésticas com perfeição. Quando o pai se casou de novo, vieram morar com eles a nova esposa e as duas filhas dela, Josefina e Madalena. As moças, no entanto, eram desajeitadas nas tarefas de casa. Cinderela frequentemente se irritava com as três. As palavras que Cinderela costumava cantarolar revelam a razão de as irmãs e a mãe delas, Antônia, chegarem a chorar desoladas. Já deu para perceber aí a diferença, não é? Do conto tradicional. Então vamos conhecer essa história, esse conto aí que está diferente do tradicional. Então vamos lá. A história de Cinderela, tal como me contaram. Josefina, Josefina, todas as coisas arruína. Madalena, Madalena, tudo que toca desordena. Antônia, Antônia, destrói tudo sem cerimônia. Então isso aí era o que a Cinderela ficava cantarolando dentro de casa, não é? Vamos continuar. Ao cabo de alguns dias, a madrasta e suas filhas estavam com o moral no chão, não é? Que, diga-se de passagem, brilhava como a lua cheia. Certa manhã, quando Cinderela esfregava e polia até fazer desaparecer o menor sinal de pó de toda a casa, a madrasta e as suas filhas estavam sentadas no jardim para consolar umas às outras e secar as lágrimas que lhes inundavam as faces. Uma criatura diminuta e alada acabara de pousar perto delas e as olhava com os olhos mais cintilantes do mundo. Não havia dúvida, era uma fada. E a fada disse: eu sei muito bem qual é a razão da tristeza de vocês. Disse com uma voz que parecia destilar mel e indo diretamente ao ponto. E vim trazer a solução para acabar com esse sofrimento. O príncipe Godofredo quer se casar e está procurando uma noiva. Embora seja rico e gentil, nenhuma mulher que ele conheceu o aguenta, porque ele é um maníaco obsessivo por limpeza e organização. Quando ela pronunciou essas palavras, nenhuma das três mulheres que a ouviam boquiabertas pôde evitar uma expressão de nojo. Mas eu acho que Cinderela e ele foram feitos um para o outro, continuou a fada. Na semana que vem, Godofredo dará um baile em seu palácio e convidará
todas as moças solteiras da região. Eu me apresentarei diante dela e num piscar de olhos a cobrirei com um vestido jamais sonhado por mulher alguma. Eu lhe darei uma carruagem e farei com que ela me prometa que deixará o salão antes da meia-noite, momento em que suas roupas desaparecerão com o encantamento. Isso fará com que Godofredo se sinta desafiado a reencontrá-la e que seu interesse por ela aumente ainda mais. O resto vocês deixem por minha conta. Ah, disse a fada mexendo sua varinha mágica. Este par de sapatos é para Josefina e este para Madalena. As meninas olharam os sapatos que a fada acabara de fazer aparecer e viram que eram simplesmente lindos. Por favor, prosseguiu a fada, deixem escondidos até a noite do baile. Só calcem quando estiverem preparadas para ir ao palácio. Tudo transcorreu tal como a fada havia planejado. E, quando estavam prontas para sair da festa, Josefina e Madalena calçaram os sapatos que a fada havia deixado e viram com assombro que eles, assim como seus pés, haviam dobrado instantaneamente de tamanho. Como não tinham nada de bobas, mesmo sem entender direito, pensaram que a fada devia saber o que estava fazendo e foram para o palácio muito contentes. Cinderela chegou exatamente no momento em que o baile começava, disposta a conquistar o coração de Godofredo. O resto da história, com certeza vocês já sabem. Um pouquinho antes da meia-noite, depois de ter dançado até o último momento com o príncipe, Cinderela sumiu, mas perdeu um dos sapatos ao descer correndo pelas escadarias. Desesperado, Godofredo mandou que no dia seguinte levassem o sapato de casa em casa, até encontrar o pé que se encaixasse em sua forma. As duas irmãs tentaram calçá-lo, mas só de olhar dava para perceber que aqueles pés enormes não caberiam nele. Cinderela casou-se com o príncipe e os dois passaram anos esfregando, polindo e lavando juntos. De resto, vale dizer que na noite do baile, Josefina e Madalena conheceram dois encantadores jovens com os quais se casaram e viveram felizes para sempre. Gostaram desse conto, mesmo modificado? O que foi que vocês acharam dele? Vamos agora responder algumas questões, para a gente entender melhor a proposta desse texto, ver se nós compreendemos direitinho. Então, lá, primeiro, com relação à versão mais conhecida do conto, o que há de diferente no comportamento de Cinderela? Como era no conto original? Cinderela era obrigada, não é, a fazer as tarefas domésticas. Nesse não. Ela tem o que, gente? Mania de limpeza. É ela que trata mal a madrasta, é o contrário, E suas filhas. Por quê? Porque elas não limpam a casa tão bem quanto ela, Então, há essa diferença aí. Na versão, quem é a personagem vilã? É a Cinderela. Isso. Muito bem. Como se chama o príncipe? Vocês lembram do nome dele? E em que ele é diferente dos príncipes tradicionais? O nome dele é Godofredo. E ele é diferente porque ele também é obsessivo por limpeza e organização. Vamos prosseguir. Há uma personagem ligada ao mundo de encantamentos que age de maneira diferente como ela age no conto tradicional. Nós estamos falando de quem? Da fada. Isso! Quem essa personagem ajuda nessa versão do conto? É o contrário, No conto tradicional ela ajuda quem? A Cinderela, mas aqui nessa versão ela ajuda as irmãs e a madrasta.
né? Elas armam esse plano, ela arma o plano para que Cinderela se case, né, com esse príncipe igualzinho a ela por mania de limpeza. E por que ela ajuda essas pessoas, né? Porque nessa versão são elas que sofrem, né? Já que a Cinderela as maltratava, né? Porque ela achava que elas não faziam os serviços domésticos direito. Letra D. O que essa personagem faz para ajudar? Vocês lembram? Super fácil, né, gente? Ela combina com as irmãs de levar a Cinderela ao baile, para que ela conheça o príncipe, que também é igualzinho ela por limpeza, e se case e vá morar com ele, né? Para que a sua madrasta fique em paz aí dentro de casa. Vamos agora para a quinta questão. Releia o modo como a fada foi descrita nessa versão da história. Ela foi descrita da seguinte forma: uma criatura diminuta e alada acabara de pousar perto delas. Olhem a imagem aí, ó. E olhava com os olhos mais cintilantes do mundo. Não havia dúvida, era uma fada. E aí ela diz, né? Eu sei muito bem qual era a razão da tristeza de vocês. Disse com uma voz que parecia destilar mel e indo indiretamente ao ponto, disse: vim trazer a solução para acabar com esse sofrimento. Então agora você vai copiar as expressões do texto que sugerem magia e delicadeza. Como é que eles chamavam a fada? Como é que eles diziam? Ela era o quê? Isso, ela era uma criatura diminuta e alada, né? Olhos mais cintilantes do mundo. Então essas expressões, elas sugerem, né, a questão da magia e da delicadeza da fada. E a expressão que sugere doçura. Vejam aí no texto, qual é a expressão? Uma voz que parecia destilar mel. A letra B. Explica o que significa a expressão ir direto no ponto. Quando a gente, né, fala, não, vá logo direto no ponto, o que é que nós estamos querendo dizer? Que a pessoa vá direto no assunto sem ficar enrolando. Muito bem, até aqui, tranquilo? Então vamos prosseguir. Releia este trecho. Vamos ler aí com atenção. Tudo aconteceu tal como a fada havia planejado. E quando estavam prontas para sair para a festa, Josefina e Madalena calçaram os sapatos que a fada havia deixado e viram com assombro que eles, assim como seus pés, haviam dobrado instantaneamente de tamanho. Como não tinham nada de bobas, mesmo sem entender direito, pensaram que a fada devia saber o que estava fazendo e foram para o palácio muito contentes. Então, o que essa expressão com assombro significa? O que é que vocês acham? Elas ficaram o quê? Elas ficaram com surpresa, com espanto, né? Elas viram com assombro, espantadas, né? Como é que os pés delas haviam dobrado de tamanho. E por que a fada fez os pés das irmãs crescerem tanto? Vocês já pensaram nisso? Era justamente para não caber o sapato, não é? Olha como a fada foi inteligente. Quando o príncipe mandou procurar o pezinho que cabia naquele sapato, os das irmãs não iam caber. Por quê? Porque eles tinham dobrado de tamanho, né? Foi aí uma estratégia muito inteligente da fada. Valeu a pena as irmãs confiarem no plano da fada? O que é que vocês acham? Sim, não é, gente? Super valeu a pena. Por quê? Porque a Cinderela se casou com o príncipe e foi morar com ele. Sétima questão. Descreva como foi o desfecho da história para Cinderela e também para as irmãs Josefina e Madalena. Essa história teve um final feliz? Teve sim, para todas as três, não é? A Cinderela casou-se com o príncipe e foram esfregar o chão felizes para sempre, mas Josefina e Madalena também conheceram no baile dois jovens que elas se casaram e também foram felizes para sempre. No final, todo mundo ficou feliz. Esse desfecho
Trouxe humor à versão da história? O que é que vocês acham? Que ficou engraçado? O que é que vocês pensam aí? Comentem aí em casa depois dessa história com a mamãe, vejam aí o que é que vocês acham, tá certo? Vamos para a questão 9. O que Cinderela cantava deixava as irmãs tristes? O que é que ela cantava? Josefina, Josefina, todas as coisas arruína. Madalena, Madalena, tudo que toca desordena. Antônia, Antônia, destrói tudo sem cerimônia. Que coisa feia, não é, gente, que a Cinderela fazia nesse conto? Então por que nós podemos afirmar que nessa história há uma inversão, né, na atitude das personagens com relação ao conto tradicional? Não é? Justifique com elementos e fatos do texto. No conto tradicional, é a madrasta da Cinderela que obriga ela a realizar os serviços domésticos, não é? Ela sofre, ela chora, ela quer ir para o baile, elas não deixam, né? Só que aqui é o contrário, né? É totalmente diferente. Elas é que são maltratadas por Cinderela, né? Nessa versão é aquela expressão que a gente diz, o jogo virou, não é? Agora vamos observar o título do livro em que essa história foi publicada, viu, gente? Ele traz versões diferentes de vários contos de encantamentos que a gente conhece. É assim, ó, Não Era Uma Vez, né? Então esse conto aí está nesse livro. Por que o livro recebeu esse título? Não Era Uma Vez. O que é que vocês acham? Os contos tradicionais é o quê? Era uma vez. Então o que é que esse título sugere? Esse título Não Era Uma Vez porque ele se opõe à versão clássica Era Uma Vez. Então essa expressão sugere que todas essas histórias do livro são diferentes das versões tradicionalmente conhecidas, né? A gente começou lá com a da Chapeuzinho Vermelho, lembram? Então era uma versão diferente, que no final foi um piquenique, não teve nada de lobo mal comendo a vovozinha. Nessa da Cinderela foi o contrário, a Cinderela é que maltratava a madrasta. Então é um título bem interessante, é um livro super interessante também, se vocês puderem ter acesso depois para estarem conhecendo outras histórias, outras propostas de conto, super válido. Pra gente fechar, tá bom? Em sua opinião, para apreciar melhor novas versões de contos, é importante conhecer a história tradicional, né? Por que você acha isso? É interessante? O que é que vocês acham? É interessante porque a gente pode fazer a comparação, não é? Se eu não conhecer o conto tradicional, como é que eu vou, né, estar comparando a versão original com essa versão modificada, digamos assim? Né? Meus amores, a gente vai encerrar por aqui, tá? A gente terminou. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade aí com o nosso livro didático. Lembrando que esse mês, ele é um mês que tem uma data muito importante, o dia 20 de novembro, né? Mas nós estamos ainda em novembro, então é bom a gente ressaltar esse mês da consciência negra, que nós devemos lembrar, né? Da resistência do povo negro, né? Nessa luta para avançar para uma sociedade mais livre de toda forma de opressão, de todo preconceito. Nós precisamos entender que todos nós somos iguais, não é a cor da pele que me define, não é a cor da minha pele que faz alguém olhar para mim e dizer que eu sou melhor, que eu sou pior, que eu mereço ou que eu desmereço. Não, nós devemos entender, né, que Deus nos fez iguais diante deles, independente da minha cor, da minha pele, do meu cabelo. Todos nós somos amados e por isso nós devemos respeitar todas as pessoas, independente, e valorizar o negro sim, pela sua luta, por toda a contribuição que eles trouxeram para nós, para o nosso país, para a nossa cultura. Combinado? Meus amores, não esqueçam, a pandemia não acabou, continuem se cuidando, fiquem em casa, se protejam, máscara, álcool em gel e não esqueçam, a escola ela não parou, ela apenas se multiplicou nos lares. Tchau, meus amores, até a próxima aula, um beijo, ó, para todos vocês.
Bom dia, que alegria estar com você na nossa aula na TV. Bom dia, criançada! Eu estou muito feliz. Hoje eu trouxe um personagem bem interessante. Ele acordou com os sentimentos dele e as emoções todas bagunçadas. Sabe quais são? São as emoções que a gente tem dentro da gente. Este é o monstro das cores. Hoje ele acordou se sentindo assim estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que ele passa. Ai só, enrolado de novo você? Você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com as suas emoções. Assim, todas emboladas, misturadas, não funcionam não. Você tem que separá-las, deixar uma distante da outra. É sim. Você poderia colocar no pote. Num pote, um depósito e guardá-las. Vou colocar o nosso monstro das cores aqui, porque ele amanheceu todo confuso, todo embolado, todo misturado. Monstro das cores, acorde, por favor. Mas eu acho que ele também, adivinhe só, dentro dele tem a alegria. Que contagia, que brilha como o sol, que pisca como as estrelas. Quando o monstro das cores está alegre, ele ri. Ele pula. Ele dança. Ele brinca. E tem vontade de compartilhar a sua alegria com todos. Com você, com você, com você, com todos vocês. Vou colocar o nosso monstro da alegria bem aqui. E ele tem um pote, onde ele guarda toda a alegria. Como eu disse, quando ele sorri, quando ele brinca, quando ele pula, e quando ele dança, ele coloca tudo em um pote. Ele guarda tudo no pote da alegria, cheio de emoções. Você sabia também que o monstro das emoções, ele fica triste, muito triste, mas tão triste, está se sentindo assim, um pouco abandonado. E ele fica triste, sabe quando? Quando falta algo para ele. E a tristeza, ela é suave como o mar, doce como os dias, delicioso, e como o dia de chuva, muita chuva. Quando está triste, você se esconde. Fica escondido, não quer ver ninguém, tem vontade de ficar só. E não tem vontade de fazer nada, porque você fica muito triste, muito triste. Assim fica o monstro das cores. Por isso que ele está fazendo uma porção de bagunça nos sentimentos dele. E ele tem um pote, que é o pote da tristeza, onde ele guarda os sentimentos, onde ele coloca assim toda a tristeza que ele tem, toda a amargura. Aí ele pega o pote dele, olha só, coloca aqui. Mas tem uma coisa que deixa o monstro das cores ainda mais apreensivo. Adivinha só? Eu acho que é a raiva. Ele fica bravo. A raiva, ela arde como vermelho vivo e é feroz como fogo. Queima. É difícil apagar o fogo. Porque a gente fica assim, ó, para explodir. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça com você e quer descarregar a raiva, a fúria
a zanga em qualquer pessoa que aparece na sua frente. Assim fica o monstro das cores também. E ele tem um pote. Esse pote, adivinhe só, é o pote da raiva. Ele usa a cor vermelho para guardar esse sentimento que queima. Mas o monstro das cores, assim como nós, também tem um sentimento que é muito ruim. É o medo. O medo é muito ruim. Ele é covarde. Adivinhe só, se esconde e foge como um ladrão. Na escuridão. Quando tem medo, você se sente bem pequenininho, tão pequenininho e insignificante. E pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. Um dia, o monstro das cores foi fazer uma atividade e ele não conseguia. Sabe por quê? Porque ele tinha esse sentimento, que era o medo. Ele não se achava capaz de fazer as coisas. Nossa, ele também tem um pote. Esse pote aqui é o pote que ele guarda o medo, olha, totalmente escuro, cheio de coisas negativas. Eu tenho medo. Por isso que ele amanheceu todo misturado, com as emoções todas bagunçadas. Às vezes também a gente fica assim. Tem dia que a gente fica alegre, tem dia que a gente fica triste, tem dia que a gente fica muito bravo mesmo. Mas aí a gente também tem um sentimento que faz tudo isso ficar tranquilo, que é a calma. A calma, ela nos deixa tranquilo como as árvores, leve como as folhas que caem ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco, assim, ó. E bem profundamente. Você se sente em paz. Porque você está guardando esse sentimento dentro de você, que é a calma. Ela é representada pela cor verde, porque o monstro tinha misturado tudo. Mas ele tem uma cor para cada momento. Assim como nós. Todos nós temos uma cor para cada atitude da gente, para cada momento que a gente passa. Mas tem uma cor que eu vou mostrar para vocês. Essa é a cor importante, como as outras também, apesar de ter umas que são negativas. Essas são suas emoções, a sua. Cada uma de uma cor diferente. E organizadas dentro da gente, elas funcionam melhor. Veja que bom quando a gente consegue ter alegria, ter calma. São sentimentos que a gente tem. É tão maravilhoso. Mas aí a gente também tem que saber conviver com o medo. Conviver com a tristeza, com a raiva. Temos que aprender. Essa aqui é uma cor que eu coloquei, que é a cor rosa. Ele tem um pote, mas ainda não tem um sentimento dentro dele. Eu vou convidar você a colocar um sentimento aqui. Qual sentimento você colocaria? Eu vou te dizer um segredo. Eu colocaria o amor. Eu representaria esta cor aqui com a cor do amor. Então eu vou convidar você que está aí me assistindo, a colocar várias bolinhas aqui. As bolinhas iam representar o sentimento maior, que era o sentimento do amor. Então, eu vou convidar a vocês em casa a fazer um pote. Pode ser no caderno de desenho, pode ser numa folha. Você vai desenhar o pote, desenhar o monstro das emoções e colocar aqui uma porção de bolinhas. Essas bolinhas serão as bolinhas do amor. Vem comigo encher o potinho de amor. O amor faz bem. O amor me deixa tranquila.
O amor me alegra, o amor me traz várias emoções. Ai, eu durmo tão bem. Sabe por quê? Porque dentro do meu coração está cheio de amor, cheio de amor. E hoje eu vou convidar você para dançar comigo a música das cores. Você vai dançar, vai cantar, vai brincar e vai cultivar dentro de você o amor! Vem comigo dançar a música das cores! Tia Zezé. Que foi? Fala. Oi! Atenção. Depois que eu falar das cores, aí eu vou convidar eles para dançar. Aí você pausa, tira o microfone. Não, porque esse aqui, ó. Sei não. Ratos conversando. Boranda, menino. Valeu, grava. Pronto? Lembram que eu falei? A contação da história, o monstro das cores. Eu quero que vocês observem bem este quadro. Aqui tem todas as cores que eu mostrei dos monstros, mas tem uma cor aqui que não estava na nossa história. Vamos descobrir? Na nossa história, o monstro tinha branco. Tinha sim. Tinha também rosa. Tinha sim, que foi a última cor que eu mostrei. Tinha também a cor azul. Que representava a tristeza. Vocês lembram? Tinha o vermelho, que representava a raiva. Muita raiva. Tinha o preto. Adivinhe só, que ele representava o medo. O medo. Tinha também o amarelo, que representava a alegria. Agora, na nossa história, não tinha a cor laranja. Não tinha, sabe por quê? Porque a cor laranja representa a energia, força. Muita força. Sabe por quê? Porque a gente vai precisar de força, equilíbrio, porque nós vamos dançar. Eu vou fazer um convite a você para dançar comigo o monstro das cores. E a última cor, que é a cor laranja, ela vai fazer você ter energia, movimentar o corpo e descobrir que cada cor que está aqui tem um sentimento, uma emoção. Então, viva as nossas emoções com alegria, amor, medo, tristeza, calma e muita energia. Vem comigo, criançada, dançar, animar e o corpo movimentar. A dança das cores. Vem comigo, criançada, com muita energia, dançar a dança das cores, movimentar o corpo, remexer e se alegrar com a música